Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá a todos, olá família, boa noite, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. O conteúdo que ficou aberto a respeito do desacobertamento da existência de seres não terrenos e híbridos no nosso meio, nós daremos um tempo para falar sobre esse assunto novamente. De uma coisa podemos ter certeza: algumas civilizações mais avançadas estão no ponto zero em relação à nossa, ou seja, nunca se interessaram a ponto de vir e observar, e isso não os torna regressivos, porque há mais vida na galáxia do que possamos imaginar, há mais vida no universo do que possamos imaginar. E nem toda espécie, sendo benevolente ou não, se envolve com o planeta. E tudo bem. Alguns passam por aqui apenas por curiosidade, para apreciar e compreender melhor a humanidade ao longo do seu desenvolvimento, mas nunca ofereceram nada, nem entraram em contratos e pactos com nossos governos. Algo que precisa ser esclarecido é que quando falamos em espécies benevolentes, seja ela qual for, não significa que toda a espécie esteja ocupada nos ajudando. Eles possuem sua própria cultura, seu próprio modo de viver nas suas dimensões respectivas e procuram suas evoluções. Então significa que uma parte desta espécie escolheu se dedicar a ajudar a humanidade. Então não podemos começar a imaginar que toda a população de um planeta esteja voltada apenas e especificamente ao nosso planeta por nossa causa. Quem nos ajuda nos vê com um potencial incrível e nos enxerga não apenas como espécie, mas vê as essências originais dentro do corpo biológico de cada um. E em nome dessa unicidade, dessa fractalidade, com a fonte criadora, nos ajudam porque estão ajudando a si mesmos. Eles não são responsáveis pelos nossos erros e falhas, mas sabem que o que acontecer ao planeta, de forma positiva ou negativa, terá um grande impacto não só no nosso sistema solar, como em toda a galáxia. Hoje vamos falar nas ajudas que temos recebido, principalmente como proteção. Se algo está para acontecer ao planeta, algo que nem imaginamos, fora da nossa atmosfera, no espaço profundo, por exemplo, a proteção pode se ativar instantaneamente, porque nada pode vir contra um planeta que está na fase final de transição. Um controle positivo. Vamos explicar. Já vimos várias vezes objetos voadores não identificados surgirem sobre bases que armazenam sistemas nuke e podem armar e desarmar esses sistemas. Então, eles deixam bem claro que possuem um controle sobre isso e que o uso negativo não será permitido. Então vem a pergunta: por que eles permitem os conflitos atuais, onde tanta gente inocente ao redor do mundo está perecendo de fome em um estado miserável? Eles não podem mudar isso, mas expressam uma profunda compaixão e empatia. Não podem impedir ações humanas compactuadas com seres desconectados da fonte. Temos plena certeza de que cada essência que se vai tem a sua forma particular de ser recebida e encaminhada, que não nos compete agora julgar ou saber.
Aliás, a parte de julgar nem agora nem depois. Voltando ao termo nuke, o que todos temem com notícias liberadas por aí, esse tipo de monitoramento, eles recebem um sinal de cada nação e proíbem essas atividades nuke entre nós, nação contra nação, podendo bloquear esses sinais ou emitir imediatamente um código de contraordem. Aí vem outra dúvida. Se isso existe, por que deixaram acontecer isso no passado primordial, quando os Anuna usaram artefatos nuke entre si e envolveram os humanos e foi conhecido como vento maligno? E na primeira GG, quando houve um acontecimento terrível, inesquecível, eles respeitam a decisão humana de vivenciar situações. Ah, mas a custo de sofrimento? Por mais doloroso que tenha sido, não pensem que não lhes dói, que não se importam, que não possuem empatia pelo que aconteceu na Alemanha, quando o mundo não sabia. Eles querem que aprendamos com os nossos erros. Faz parte da história humana essas coisas desagradáveis, essas lembranças, esses memoriais de grandes erros cometidos por tiranos, ditadores. A mensagem seria do tipo: nossa compaixão é de longo prazo, nos preocupamos com o destino final da humanidade, mas não queremos interferir na sua jornada atual, a menos que estejam prestes a eliminar a si mesmos como planeta. Se encontram resistência por parte de espécies regressivas, não vão criar um conflito em cima das nossas cabeças. Eles eliminam riscos que não vemos. Algumas situações de saúde que tinham um fim específico para a humanidade não tiveram o êxito esperado. Em relação a ajudas pessoais, nós podemos escolher e dar consentimento ou não àquilo que nos for apresentado. Seres benevolentes não chamam atenção para si. Não querem adoração, não querem velas, não querem altar. E se disséssemos que entre os representantes do primeiro escalão, lá da elite, estão seres da verdadeira luz infiltrados. Isso chama-se estratégia. Outras espécies não aceitam e nunca vão aceitar, mas uma em especial sabe que errou conosco, que falhou, que cometeu loucuras em nome da genética, pensando no seu bem-estar, no aumento do seu conhecimento, foi irresistível para eles, mas na hora exata serão cobrados, não aplaudidos pelas experiências que fizeram e, através de mensagens distorcidas, estão tentando aparecer diante das pessoas como seres arrependidos que querem reverter o que fizeram com atos de bondade. Mas ao longo da nossa história vemos aí que produziram e continuam produzindo um dos maiores e mais longos conflitos entre duas etnias que vieram da mesma raiz, lá da Caldeia. Não existe isso de, sabe aquele terremoto que levou várias vidas em tal lugar? Foram as forças da luz agindo e fechando bases. Não acredite nisso, porque não fazem desse jeito, não fazem para prejudicar as vidas humanas na superfície. Você é totalmente livre para receber mensagens, intuições, percepções, orientações, mas os seres que fizerem isso não podem nem devem utilizar ameaças, coação, punição para influenciar a sua aceitação, para obter o seu consentimento. Você precisa sentir a energia que aquele ser produz, a real energia, através de discernimento. Permitir a interferência de espécies regressivas que estão, apesar de mais avançadas em conhecimento e tecnologia, em baixo nível de consciência neste planeta, manifestando-se na violência, no ódio, no mal, perturba e diminui o nível da consciência em outras partes da galáxia.
Como ter empatia diante de tanto sofrimento sem diminuir uma frequência cósmica? Onde não vemos, até onde não sabemos, é bem provável que estejam acontecendo ações onde a abordagem vai de encontro a seres com comportamento desagradável e intrusivo. O interessante é que tudo isso pode acontecer em uma falsa invasão, porque criarão o problema e eles mesmos oferecerão a solução, permitindo assim uma vida de paz à humanidade por um determinado tempo que muitos chamarão de Era de Ouro. E não será à toa. Pode ser que realmente aconteça por causa do ouro tirado das minas de Abizu. Nossos valores, tabus, motivações e padrões emocionais podem ser profundamente influenciados ou até mesmo destruídos com uma interferência dessas. Na série Invasão, por exemplo, exibida no streaming do Mickey, humanos estão acostumados a se relacionar com os que não são humanos, mas podem tomar a forma de. Portanto, é uma mensagem indireta de que se forem seres bons e semelhantes a nós, não há problema algum a interação. O que podemos fazer? Finalizando, alguém disse: não estamos prontos para o contato. Ainda não criamos o contexto filosófico para um relacionamento calmo e racional com alienígenas. Esse relacionamento exigirá uma visão ampla da vida no universo. Exigirá também uma longa perspectiva sobre a nossa própria história e um conhecimento seguro de nossos próprios propósitos. Talvez não tenhamos muito mais tempo para colocar nossa casa em ordem antes que isso ocorra. Colocar a Terra em ordem, talvez não, mas nós sabemos que ela está em regeneração porque está em fase de transição. Nós estamos colocando a nossa casa em ordem através dos nossos processos de despertar e expansão da consciência, acompanhando o processo de transição planetária. Que possamos seguir em frente diante disso tudo, absorvendo esse conhecimento na nossa mente, através do discernimento e da percepção e intuição mais aguçados que a conexão com o eu superior e com a fonte nos permite ter. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que estão ajudando o canal de outra forma, continuem nos ajudando, tem sido muito significativo para nós. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.